E hoje nós vamos pregar aqui com louvor, porque enquanto eu estava aqui sentado, o Espírito Santo falou no meu coração um texto de Salmos, em que Davi escreve: bem-aventurado, bendito é o Senhor, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando Davi pelejava com as mãos? Quando ele pegava na espada para lutar no campo de batalha. Mas quando Davi pelejava com os dedos? Que guerra é essa que ele fala: bendito o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando ele sentava na harpa, ele começava a adorar o Senhor, havia uma guerra espiritual. Enquanto Davi tocava, não um instrumento, mas ele ministrava diante do Senhor, o demônio de Saul saía. Não perca esse espírito, irmãos. Estenda as suas mãos para o Rodrigo aqui nesse momento. Senhor, vem com a tua unção sobre o teu filho, Deus, para pelejar nessa noite com os dedos para a guerra, Senhor. Adestra os dedos do teu filho para a guerra aqui nessa noite. Porque é uma obra para o Senhor fazer aqui hoje, Senhor. E nada vai atrapalhar, nem impedir o que o Senhor vai fazer, Jesus. Fique de olhos fechados no Espírito. Eu senti de fazer algumas declarações aqui. Antes da gente entrar na palavra propriamente dita, Colossenses capítulo 1, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nele foram criadas todas as coisas, celestiais ou terrenas, nos céus e na terra, sejam principados, potestades, tronos ou soberanias. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir as intenções do coração. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A oração do justo, lá em Tiago, a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Salmo 107, 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da morte. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Senhor, nós consagramos tudo que formos fazer aqui ao Senhor. A glória é tua, a obra é tua. Submetemos tudo ao Senhor aqui. Que todo pensamento seja levado cativo à mensagem do Evangelho de Cristo. Nós declaramos que haverá cura aqui nesse lugar, que haverá transformação aqui nesse lugar, porque o Espírito do Senhor, do vivo Deus, está aqui. Espírito de cura vem sobre esse lugar, espírito de profecia vem sobre esse lugar, espírito de fortaleza vem sobre esse lugar, espírito de discernimento vem sobre esse lugar, espírito de revelação da palavra vem sobre esse lugar, espírito que distribui os dons pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito, o Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar. Nós te damos toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor, pelo século dos séculos. Não é por falta de gente,
o Senhor estava falando ao meu coração ao longo dessa tarde e noite, não é por falta de gente. Falta de gente foi um problema lá quando os apóstolos foram levantados. Orem para que mande trabalhadores. E o Espírito Santo falava ao meu coração: vocês cresceram muito. Não é por falta de quantitativo, mas os que vão sendo adicionados chegam feridos e não vão sendo curados. E aí a frase: curados para servir. Curados para servir. E o tema dessa mensagem é as 3 curas necessárias. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Vamos ler o capítulo 8 inteiro por partes. Quando ele desceu do monte, Jesus ele acaba de fazer um dos seus 5 grandes discursos, que foi o Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 a 7. Primeira grande pregação pública de Jesus. Jesus acaba o Sermão do Monte, que foi para revelar para aquela geração o que era o reino de Deus e contrastar com a religião judaica, como a religião judaica era disfuncional em tudo que fazia e o que era quais eram os princípios do reino de Deus. Jesus tem uma longa pregação ali no Sermão do Monte, falando sobre as doutrinas do reino, sobre o reino de Deus, a essência do reino de Deus, a aplicação da lei, agora como vai ser. Vocês ouviram, não matarás, mas se você chamar o seu irmão louco, você já pecou, porque você já matou ele aqui dentro. Vocês ouviram, não adulterarás, mas eu em verdade vos digo, que se alguém olhar para uma mulher, e ele estava falando ali no contexto masculino, olhar para uma mulher com intenções impuras, você já adulterou. Então ele está mostrando agora como é a aplicação da lei, porque a lei se resolve, a equação só fecha em Jesus. Então ele traz os princípios do reino, contrasta com uma religião disfuncional, os religiosos da época. Mas assim como o apóstolo Paulo escreve a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 e 6, e como ele escreve também a 1 Coríntios, capítulo 4, quando Paulo trata com essas duas igrejas, ele fala a mesma coisa para as duas. Quando eu fui ter com vocês, a minha pregação não foi apenas de palavras, o evangelho não foi apenas de palavras, mas em demonstrações de poder. Então Jesus acaba de pregar uma grande pregação, um grande sermão, e ele desce o monte. E agora vão vir manifestações de poder após essa pregação. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus vai começar a efetuar aqui curas. Ele faz 3 curas em sequência. Esse é o tema dessa noite. Todas as curas, sem exceção, todas as curas de Jesus apontaram e apontavam para algo maior e além daquela enfermidade. Quantas curas ocorreram de cegos na antiga aliança? Quantos cegos foram curados na antiga aliança? 0. Porque cura de cegueira era um sinal messiânico. Todas as profecias, e Isaías foi o que mais profetizou sobre isso, no capítulo 35 e 42, apontando para que o Messias traria de volta vista aos cegos. Por isso que um dos sinais do Messias seria aquele que traria vista aos cegos. Não houve cura de cegueiras na antiga aliança, mas Jesus, na palavra, no seu ministério, ele começa a curar cegos. E isso tem uma conotação não só física de curar uma enfermidade, cheio do poder do Espírito Santo, mas apontava para uma realidade espiritual. Todas as curas de Jesus apontavam para algo além da enfermidade. Isso é uma premissa que a gente precisa construir aqui nessa noite. Grandes multidões o seguiram. Um leproso
Aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. A primeira cura que Jesus realiza depois da sua grande pregação foi a cura da lepra. E a lepra, ela aponta para uma realidade espiritual. O que representa a lepra na Bíblia? E a lepra representa o pecado. A lepra não era, embora se manifestasse fisicamente nesse contexto da antiga aliança, a lepra não era uma enfermidade que era tratada fisicamente. Tanto que quem dava o parecer se o leproso estava curado ou não era um médico, era o sacerdote. Porque era algo que já estava apontando para uma enfermidade espiritual chamada de pecado. A lepra era incurável naquele tempo, assim como o pecado é incurável por meios humanos. A lepra é a enfermidade mais antiga que se tem relatos na história, desde a época do Antigo Egito, assim como o pecado está presente desde o Éden. A lepra corroía, destruía a sensibilidade da pele, naquela região e até do corpo inteiro do leproso. Da mesma forma, o pecado, ele vai tirando a sensibilidade do homem em se relacionar e em ouvir a Deus, a ponto do leproso entrar em um processo de autodestruição, porque ele não tem mais sensibilidade. Da mesma forma, o pecado leva o homem à autodestruição, se não houver algo chamado arrependimento. A lepra era contagiosa. Por isso que quando a lepra se manifestava, à luz de Números capítulo 5, o leproso tinha que ser retirado para as cidades, hospital, e ficar lá, porque ela era contagiosa. Da mesma forma que o pecado, por meio de Adão, o pecado entra no mundo e contamina toda a humanidade. Romanos capítulo 5, por meio de um homem entrou o pecado na humanidade e todos pecaram. Mas Deus é tão bom, cheio de graça e misericórdia, que no próprio livro de Romanos, a palavra de Deus diz que se por meio de um ato de injustiça entrou o pecado e o pecado a morte, também por um ato de justiça, a misericórdia e a salvação a todos os homens que crerem em Jesus Cristo. A lepra gerava separação, isolamento, assim como o pecado gera separação entre o homem e Deus. Jesus desce do Sermão do Monte e vem um leproso. Jesus pergunta, e ele fala: se quiseres, podes purificar-me. Jesus diz: eu quero. Quando Jesus diz eu quero, aquele homem foi curado. Só que Jesus não cura verbalmente aquele homem apenas. Nós lemos aqui, Jesus o tocou. Porque aquele homem estava vivendo em separação, exilado, sem toque, sem amor, à margem. Jesus, quando ele fala eu quero, aquele homem é curado fisicamente, mas quando Jesus toca naquele homem, a alma daquele homem é restaurada. Que vivia à margem, longe, rejeitado pela sociedade, pela lei. Jesus toca nele, aquele homem é curado. E só Jesus tem poder para curar a lepra. Em outras palavras, só Jesus tem poder para perdoar pecados. Quando Jesus cura aquele paralítico, os fariseus começam a argumentar: como assim? Ele disse para o paralítico, que é aquele que os amigos descem, ele fala: os seus pecados estão perdoados. E aí começa aquele burburinho. Jesus, entendendo o que estava na mente deles, Jesus vira para eles e fala assim: vocês estão questionando acerca do perdão de pecados? Mas para vocês saberem que o Filho do Homem
tem poder para perdoar pecados? Então levanta, pega a sua maca e anda. E aquele homem pegou, levantou a sua maca e andou. Porque só Jesus perdoa pecados. E é de graça. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas como que o ser humano lida com a lepra? Como que nós, como seres humanos, temos a tendência de lidar? Como Naamã fez. Você lembra da história de Naamã lá em 2 Reis, capítulo 5? Era o maior general daquele tempo, era o grande e temido Naamã do exército assírio. E quando os povos olhavam, era o grande Naamã cavalgando com a bandeira, liderando o maior exército de conquistas de batalhas. Mas quando chegava em casa e tirava a armadura, o que tinha por baixo era lepra. Lá fora era o grande Naamã, de reputação, de nome, de conquistas, de tudo. Mas no interior carregava lepra. Até que um dia, uma menina, a filha da serva, viu: o grande Naamã tem lepra. E ela fala: há profeta em Israel. E você lembra da história? Aquele homem vai até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu nem o recebe. Vai ele com toda a sua comitiva atrás do profeta. Porque no processo da remoção da lepra, precisa de uma coisa que precede todo arrependimento. O que precede todo arrependimento? Humildade. E se é a única vez na palavra de Deus, na nova aliança, que Deus se opõe a alguém, é o orgulhoso, que é o oposto do humilde. Lá em Tiago diz que Deus resiste. Deus resiste. Imagina, irmãos, a gente acha que o diabo é o maior inimigo da nossa alma às vezes, mas e se o seu inimigo hoje for Deus? Se você hoje estiver sendo resistido, não Satanás, pelo próprio Deus. É duro, mas está lá. Deus resiste, se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E Naamã chegou lá como orgulhoso, o grande Naamã, o general da Síria, e o profeta nem o recebe. Manda o seu auxiliar, o moço do profeta, e fala assim: olha, o profeta falou para você mergulhar no rio. E ele fica indignado no seu orgulho. Eu sou o grande Naamã, não fui nem recebido. Orgulho. Isso que eu tenho que fazer, mergulhar. Não tem outros rios muito melhores lá da Síria? Jordão. E aí, o coração dele é trabalhado. Você já veio até aqui? Um amigo fala para ele: você já veio até aqui? Você agora vai voltar tudo? E naquele momento que aquele homem, entenda profeticamente o que foi isso, ele se despe da sua armadura que escondia sua lepra. Ele sai desse lugar de orgulho. Porque Naamã tirando a armadura, era ele sendo humilde, reconhecendo diante dos homens e de Deus: eu preciso e eu me submeto ao Senhor. E aí você sabe da história, aquele homem entra no rio Jordão e ele é totalmente curado da lepra dele. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Só Jesus cura a lepra. Só Jesus perdoa pecados. E quando nós cremos em Jesus e confessamos com nossa boca, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, então será salvo. Quando nós fazemos esse ato com fé no nosso coração,
Somos justificados imediatamente. Justificados, pois, temos paz com Deus. Ponto. Mas aí inicia o segundo processo. A justificação é ali, imediata. A santificação. E eventualmente vamos pecar, porque estamos num corpo. Temos a natureza adâmica dentro de nós, que guerreia, como a palavra de Deus diz, guerreia carne, Romanos capítulo 7. Dentro de mim guerreia carne e espírito, as duas naturezas. O homem, o Tiago que nasceu de novo, e o velho Tiago. O João que nasceu de novo, e o antigo João. A Maria que nasceu de novo, e a antiga Maria. E inicia o processo da santificação. E o problema na caminhada é quando nós pecamos e nos acostumamos àquele pecado. E queremos vestir a armadura em cima da nossa lepra e esconder a nossa lepra. Mas se você está aqui nessa noite e você está nessa condição, com uma armadura cobrindo a sua lepra, o Espírito Santo te trouxe aqui para convencer o seu coração e você tirar a sua armadura, como Naamã fez hoje diante do Senhor, e o Senhor arrancar esse mal que está gerando insensibilidade e separação de você e Deus. A cura da lepra é necessária para todo cristão. Continuando. Entrando Jesus em Cafarnaum, curou o leproso. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Jesus cura agora um homem que estava paralisado. É uma segunda cura necessária na vida do cristão: a paralisia. Porque muitas vezes entregamos a vida a Jesus, fazemos parte de um corpo, mas estamos paralisados. A nossa vida espiritual, com os nossos irmãos, com a igreja de Cristo, estagna e ficamos paralisados. É como se tivéssemos saído do Egito. Somos libertos, saímos do Egito, mas não entramos em Canaã. Fomos tocados pelo Senhor, saímos desse lugar de escravidão, nascemos de novo, mas não vivemos a plenitude de Canaã. Saímos da escravidão do Egito, mas não vivemos a plenitude que é do que o Senhor tem para minha e para a sua vida. É esse o contexto da paralisia. E não é raro vermos um cristão ou a nossa própria vida, às vezes com alguma área paralisada. Temos vários exemplos disso. Exemplo, uma vez um amigo, estávamos formando uma amizade ali naquela época. E um dia a gente estava num lugar e eu estava falando sobre... O Espírito Santo naquele dia me inspirou a falar sobre milagres. E eu comecei ali a falar sobre milagres e pregando sobre milagres. Eu lembro que eu comecei a falar sobre a igreja, que hoje, para se proteger da teologia da prosperidade, aquilo de você vem e Deus te devolverá, aquela barganha, Jesus como um caixa eletrônico. Aí para se proteger desse movimento do 80, aí alguns foram lá para o 8, que quase que pedir alguma coisa para Deus parece até pecado. Então tem aqueles que só vêm para Jesus porque querem o que Ele pode dar, as bênçãos, e aí para tentar consertar esse movimento, às vezes caíram no outro extremo, que parece que até, nunca pede nem nada. No dia seguinte ele me ligou e falou: cara, aquilo ficou no meu coração ontem.
E eu percebi que eu não pedia algo, né, sem aquilo de Senhor abençoa o meu dia e tudo mais, mas eu não pedia nada específico para Deus há mais de 3 anos. 3 anos. Ele falou, cara, eu tava agora, fui tomar banho, e aquilo ficou no meu coração. Ele tinha muita vontade de fazer teologia na época. Ele não tinha dinheiro para pagar o curso que ele queria, era lá em São Paulo e tudo mais. E aí ele estava no banho, e ele começou a orar, Senhor, eu não te peço nada, nem sei quando foi a última vez. E ele começou a orar, Senhor, mas você sabe do meu coração, sabe do meu desejo, quero estudar a tua palavra, eu quero fazer, abre a porta desse curso. Ele saiu do banho, foi o tempo dele de se secar, e o telefone dele tocou, e era a tia dele. E a tia dele conversou com ele, e você está precisando de alguma coisa, você quer alguma coisa, eu não senti de te ligar. E ele nem acreditou, ele falou, olha, tem isso, eu vou pagar. E a tia, a partir dali, patrocinou ele, o curso dele, estado em São Paulo e tudo mais. Mas por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque fomos tirados do Egito, libertos, mas às vezes alguma área da nossa vida paralisa. Às vezes movemos nos dons lá atrás, e nossos testemunhos pararam em 1987. O último testemunho que a gente tem para contar, da década de 90. Irmãos, andar com Cristo é novidade de vida. Nós precisamos olhar e sermos sinceros com a gente mesmo e olhar, cara, essa área da minha vida está paralisada. Deixa eu te falar, Jesus tem cura para essa área da sua vida. Há muito comum nos jovens hoje, infelizmente, jovens que não querem casar, começando a vida, essa área já paralisou, não quer viver a plenitude de Canaã, do que o Senhor tem para a vida de um homem e de uma mulher. E não estou falando do celibato com um propósito que é bíblico, não casar, porque eu fui chamado para o celibato, para viver para o Senhor. Isso é um caso. Agora, não quer casar porque estou traumatizado, ou porque vai dar trabalho, ou porque aí vira pai de pet. Sem responsabilidade, porque criar filho, ter filho, criar filho é se dar, irmão. Quem tem filho sabe o trabalho que dá, mas você faz isso por amor. Você se dá por amor para outra vida, você se dá para outra vida. Mas às vezes a paralisia vem, estamos vivendo cristãos saídos do Egito, mas com áreas paralisadas. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite, se você tem uma área paralisada na sua vida, Ele quer, assim como esse servo, imediatamente ser curado. Desde que você tenha fé para isso. Porque Ele fala, nem Israel, que é o meu povo, né? Mas esse romano aqui, esse centurião romano, teve mais fé no que eu posso fazer. Jesus continua a caminhada dele. Jesus, ele, antes da gente passar para o próximo ponto da cura, sobre o paralítico, estava lembrando aqui, Jesus, ele cura 3 paralíticos na Bíblia. Ele cura esse, que o centurião pediu por ele. Jesus cura aquele que foi descido pelo telhado. Que quem levou aquele homem? Os amigos. E Jesus cura aquele em João capítulo 5, no tanque de Betesda. Lembra? 37, 38 anos lá, paralisado. 3 paralíticos. Você vê alguma coisa em comum na cura dos 3 paralíticos? Esse que a gente acabou de ler do centurião, o amigo teve que orar e pedir por ele, porque ele já estava tão paralisado que ele nem enxergava mais. O que desceu para o telhado também, os amigos que tiveram que levar, porque ele também não enxergava mais, que aquela área da vida dele estava paralisada. E aquele que estava 38 anos em Betesda, você lembra do diálogo de Jesus com ele? Lembra? Ele não era nada objetivo. Quer ser curado? Não, eu estou aqui, mas ninguém vem um anjo, toca, o outro vai na frente, porque estava cego, estava tão paralisado que não enxergava mais. E para isso voltamos ao velho ponto da humildade, de ouvirmos. Qual foi o segredo do centurião aqui? Não sei se vocês perceberam, mas esse homem, para mim, minha opinião, Tiago,
ele teve uma das revelações mais profundas dos evangelhos. Porque quando ele vai até Jesus, vejam o que ele fala: Senhor, não precisa ir na minha casa não. Ele era um centurião, ele era líder de 100 soldados. E o que ele diz? A Bíblia mudou de página. Eu não sou digno de receber você debaixo do meu teto, mas envia só uma palavra e ele será curado. O que ele está falando? Eu sei que a sua palavra tem tanto poder, e ele agora tem uma revelação. Qual era a raiz do poder da palavra de Jesus? Por que uma palavra de Jesus resolveria? E esse homem tem uma revelação tão profunda sobre uma palavra tão cara hoje em dia, chamada submissão. Ele fala assim: porque eu também sou homem. Ele era um líder de 100 irmãos, sujeito à autoridade. Eu digo a um vai, ele vai, vem, ele vem. O que ele está falando? Todo o sucesso que eu tenho, a autoridade que eu exerço aqui, vai lá, vem aqui. Não é porque eu sou grande, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o líder, não é porque eu sou o centurião de 100, não é porque eu sou o melhor do exército, não é porque o segredo da minha autoridade, que eu digo um vai, vem, é porque eu também sou sujeito a uma autoridade. Então a minha sujeição a uma autoridade me dá autoridade para falar vem, e ele vem, vai, e ele vai. Então ele está falando isso aqui, Jesus, em outras palavras: como eu sei que você é sujeito, no ministério carnal dele, né, humano aqui, você é sujeito ao Pai, então eu sei que você liberar uma palavra, ele será curado. E aquele homem entendeu, teve uma revelação sobre submissão. E onde que está a autoridade de uma pessoa? Homem, mulher, servo de Deus, está na submissão ao Senhor em primeiro lugar, a sua liderança, as autoridades. O segredo da autoridade está na submissão, e esse homem desvendou isso. E aí aquele servo foi paralisado, foi desparalisado, não sei nem como é que fala isso. Mas o paralisado não enxerga que está paralisado, por isso que os amigos têm que ir lá. Então voltamos ao velho ponto da humildade, sermos humildes para ouvir e nos submeter. Você precisa disso, dessa correção, ou disso, preste atenção nisso, fica ligado naquilo. E Jesus continua a sua peregrinação, ele vai executar agora a terceira cura. Versículo 14 a 17. A primeira cura foi da lepra, a segunda da paralisia. E a terceira foi de uma febre, de uma infecção, do vírus do egoísmo. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Qual foi o resultado da cura que ela precisava? E ela se levantou e começou a servir. E ela se levantou a partir da cura dessa enfermidade. Entenda isso profeticamente. A partir da cura desta enfermidade, aquela mulher se levanta e começa a servir. E a terceira cura de Jesus aqui é a cura do serviço ao Senhor e à casa de Deus. E todo cristão precisa dessa cura. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas é lindo quando Marcos retrata essa mesma passagem no capítulo 1, do versículo 31 a 34. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Toda a cidade se reuniu à porta de sua casa. A partir daquele momento, a casa daquela mulher começa a servir a Jesus. Aqui estamos falando de algo em que Jesus cura aquela pessoa,
ele entra na casa dela e agora começa a usar a casa dela para curar os outros, curados para servir. Porque, como eu disse, o Espírito Santo estava me amassando aqui. Não é por falta de gente. Vocês cresceram muito. Lá atrás, precisava de trabalhadores. Eram 12, Jesus envia 70, imagina para alcançar o mundo. Hoje quantos somos? Mais de 1 bilhão na Terra. Não se trata de quantitativo, se trata de sermos curados para servir. Crente consumidor, que não quer dar, mas só receber, que não serve em nada, não ajuda a ninguém. Que privilégio, irmãos, é ver Jesus curar você e usar a sua casa, entenda a sua casa, para curar outros. Jesus, quando ele vai tratar com a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, no capítulo 3, tem um outro ensino muito profundo. Abra lá em Apocalipse capítulo 3. Quando se abre, Apocalipse 3, do 14 em diante. João 13, 14. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Marcos 10, 43 a 45. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Filipenses capítulo 2, o texto da cristologia. Mas ele, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, tomou forma de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. E depois do serviço de Jesus, depois da humilhação de Jesus e do serviço, vem a exaltação. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E a esse nome todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus é o Senhor. Mas a exaltação de Cristo, a honra de Cristo, só veio depois da humilhação, do serviço e da entrega. E hoje em dia as pregações são: pare de sofrer, honra, dupla honra, não fui honrado. A Bíblia não fala sobre ser honrado, a Bíblia só fala sobre dar honra. Quando a palavra de Deus fala sobre honra, ela fala sobre dar honra. Jesus foi o maior exemplo de servo. Carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você realiza. Você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. Pra gente, às vezes, a gente lê esse texto, pra gente talvez não faça muito sentido, porque a gente precisa entender o contexto da época. Essa cidade de Laodiceia, primeiro eu vou explicar o que não é o ser morno. Quem nunca ouviu? Não, Jesus está falando, seja quente ou frio, porque ou você abraça ele, serve ele, ou você se perde mesmo, frio, né? E tal, ou vai para um lado, quem nunca ouviu? Vai para um lado, vai para o outro, né? O morno é aquele que não sabe. Você acha que Jesus estaria desejando, né? Se perde mesmo, é o frio. Ou você vem mesmo. Agora, você que é morno, não. Essa cidade, Laodiceia, ela estava geograficamente ali na Ásia Menor, no meio de duas cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era conhecida por suas águas termais. Colossos era conhecida por suas fontes de águas geladas. Ambas cidades, as suas fontes de águas, seja termais, quentes, né?
ou geladas serviam para fins medicinais, para cura. Laodiceia não tinha fontes de água. Então, por meio de canaletas, as águas fluíam de Herápolis e de Colossos para essa cidade, Laodiceia. E quando se misturava a água quente com a água gelada, ela ficava morna e não servia para curar ninguém. O que Jesus está dizendo é: vocês não servem para curar ninguém. Vocês não estão curando ninguém. Vocês não estão servindo ninguém. Era a cidade naquela região que tinha os bancos, a rede bancária. Aí Jesus está dizendo: você acha que você é rico, mas eu digo que você é pobre. Era a cidade desenvolvida em medicina, sobretudo oftalmologia. Aí ele fala: compra colírio. Você se gaba porque... Você entende como que para o pessoal da época fez sentido? Você está se gabando que você tem soluções médicas para a vista humana, mas eu digo que você está cego. Tinha indústria têxtil. E aí Jesus fala: você está nu. Jesus usa o contexto daquela cidade para fazer um contraponto com ela mesma. Você acha que você é rico? Você acha: sou rico, bem de vida, não preciso de nada. Jesus falou isso. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Que rico é esse? É aquele que já sou o suficiente. Quem pregou aqui? Quem pregou aqui? Não sei se foi aqui. Foi você, não, pastor? Domingo passado, quando fui pregar no Japão. Por que eu preciso de Deus? Estou bem, estou próspero, estou com saúde. Por que eu preciso me converter? Muitas vezes nós não falamos isso com a nossa boca, claramente, mas a nossa vida e as nossas ações levam para isso. Principalmente pelo nosso baixo ou ausente engajamento em servir ao corpo de Cristo. Aí Jesus diz: mas Jesus é cheio de graça e misericordioso, amém? Diz: mas compra de mim colírio, que eu tenho a solução para você. Compre de mim vestes para cobrir a sua nudez. Mesma coisa que ele fala para Esmirna: sei que você é pobre. Ele estava falando ali materialmente, mas és rico. Para essa que era rica, ele fala: você é pobre. Você é rico aqui na terra, Laodiceia, mas você é pobre espiritualmente. Esmirna, sei que você é pobre, mas você é rica, porque você tem suportado as aflições por amor do meu nome. Jesus usa o contexto daquela cidade para mostrar aquela cidade que ela já estava suficiente em sua própria vida, como o pastor Augusto pregou hoje de manhã em Colossenses. O Deus deles é o próprio estômago, é o próprio ventre. Essa semana, semana passada, 10 dias atrás, eu estava meditando em um problema. Eu pensando num problema, falei com Marina sobre o problema, e aquilo começou a crescer, aquele problema no meu coração. Marina volta um dia do horto, onde ela encontra outras mães ali. Ela falou: amor, ouvi a história de fulana. Me contou a história de fulana. Eu estava com um problema que, sei lá, para mim era isso aqui. Aí eu ouvi a história da fulana, e o problema dela era algo assim, ó, passava do teto. E aí a gente vê que a gente não tem problema. Mas sabe onde está a cura disso? No serviço. Porque quando você se relaciona com os outros, quando você senta com o irmão, você ouve a dor, você ouve o choro, seus problemas ficam pequenos. E você... Vou contar algo que eu não tinha planejado e eu lembrei agora aqui pelo Espírito Santo. Quando eu fiz a minha prova do concurso que eu trabalho hoje, eu tinha 3 questões cursivas. Tinha que tirar 5 em cada uma. Tinha uma que era para escolher A ou B, eu não sabia o que era para escolher. Eu tinha argumento para as 2. Fui para o banheiro, faltava 1 hora de prova. Fui para o banheiro. Falei: Senhor, estudando há 1 ano e 11 meses.
O Senhor sabe como eu tenho me dedicado. Eu não sei o que escolher, se é A ou se é B. Voltei, sentei, escolhi A. Quando saiu o resultado, eu tirei meio na questão, 0,5. Só porque eu respeitei as margens. Tirei 0. Precisava de 5 em cada uma. As outras duas eu tirei 4, diante de Deus, 4,96 e 4,98. Eu não passei nenhum. E eu falei, não, vou entrar com recurso. Pelo menos contra as duas, que eu não cheguei no mínimo de 5. Para quando perguntarem eu falar, fui reprovado por uma, né? Não pelas 3. Fui fazer o recurso. Fiz o recurso para 2. Para aquela eu nem fiz recurso. Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor sabe. Tudo mais. E era um momento na minha vida. Tinha acabado de voltar para Jesus. Sabe o comércio 5 horas da tarde? 6 horas da tarde, vai. Você passa, as portas vão fechando assim, uma atrás da outra. Eu voltei para Jesus e tudo começou a dar errado na minha vida. Ali em 2013, 12 para 13. A prova foi em janeiro de 13. Tudo começou a dar para trás, tudo começou a dar errado. E aí teve, a cereja do bolo foi esse concurso. Mas eu estava em paz no meu coração. Senhor, o Senhor tem seus caminhos e tudo mais. E aquilo era um problema para mim, mas eu estava em paz. Até que o rapaz, um senhor, muito idoso, entregava água na casa que eu morava. Aquele galão de 20 litros. Eu cheguei na janela, minha avó falou, é o senhor fulano. Quando eu cheguei na janela, eu não sabia que era ele. Não sabia quem entregava água lá em casa. Quando eu olhei, eu vi que era um senhor de uns 75 anos. E eu morava no 3º andar de um prédio que só tinha escadas. E eu olhei e aquilo, pensa em algo que amassou o meu coração. Eu falei, eu não acredito que esse senhor de 75 anos anda pela rua com esses galões e ele sobe no braço. Minha avó pedia 2 galões, ele subia com 2, era forte. 2 galões, 75 anos, 3 lances de escada, e assim era o dia dele. Irmãos, eu nem sei te explicar, obviamente isso não vem de mim, eu não sou bom, mas o Espírito Santo me comoveu de uma forma que eu fui diante de Deus. Isso não é glória para mim, porque eu me conheço, e você também se conhece e sabe que não há nada bom que vem de nós, só do Senhor. Eu fui para o meu quarto, eu ajoelhei, eu comecei a clamar, Senhor, o Senhor fulano, quase que eu falei assim para Deus, o Senhor não está vendo ele não? Jesus, passa ele na minha frente. Você tem a fila aí de pedido, de oração. Senhor, meu Deus, Senhor, eu quero orar por ele agora. Comecei a clamar por aquele homem. Irmãos, 3 semanas depois foi o resultado da reconsideração. Não estou falando de barganha, nem que se você fizer isso com essa intenção errada do seu coração, não vai dar com os burros nada. Fui entrar como quem não quer nada, para ver o resultado. A de 4,96 foi para 5,25, beleza, esperado. A de 4,98 foi para 6 e pouco. E a de 0,5 foi para 10. Eu falei, botaram o estagiário para digitar, digitou errado, né? Aí eu dei um zoom assim, ó, aquele nomezinho, quem viu, é o nome, várias notinhas, né? O nome, várias notinhas. Eu dei um zoom assim, Tiago da Silva Hormônio, 6, 5 e 25, 6,10. Falei, rapaz, calma aí, deixa eu ver. Peguei, fiz um Excel ali já, ordenei. Fiquei em 10º, eram 17 vagas. Eu falei, passei. Quando eu fui olhar, todo mundo estava com 10 naquela questão. A questão foi anulada do concurso. E o Espírito Santo falou na hora do meu coração, meu filho, você não sabia a questão, não tem problema, eu tirei ela do concurso para você. Irmãos, isso é a graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus. Mas eu quero te encorajar com essa história cara, a gente tem que servir os outros. A gente tem que olhar para o próximo, servir a igreja de Cristo, servir os nossos irmãos. Quando a gente começar a sentar com os outros e ver o problema dos outros, os nossos problemas ficam pequenos, cara. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E Jesus trata com Laodiceia: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci
e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, irmãos. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, ministra no meu coração. Espírito Santo, você está aqui. Espírito de cura, você está aqui, Senhor. É tão lindo, Jesus, quando você toca a sua noiva, a sua igreja e cura a sua igreja. Nós precisamos da tua cura, Senhor. Nós nos submetemos à sua cura. Eu queria orar por você aqui na frente, junto com os pastores e a liderança da igreja. Se você chegou aqui, eu não quero saber qual é o seu problema, se você precisa ser curado dessa lepra espiritual, ou de uma paralisia, ou da febre. Ou seja, se você precisa deixar aqui de uma vez por todas um pecado que você está escondendo com a sua armadura. Ninguém está vendo, mas você sabe, isso já está com você há muito tempo. E já está tempo demais, e você sabe. Ou se você nunca entregou a sua vida a Jesus e diz: Senhor, eu quero te pedir perdão e entregar a minha vida a você. Se você quer ser curado dessa lepra espiritual do teu pecado, seja de algo que você não está, um quebra-mola, uma muralha que você não está conseguindo passar, ou se você pela primeira vez quer entregar a sua vida a Jesus e diz: Senhor, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Ou se você foi liberto por Jesus, entregou a sua vida a Ele, saiu do Egito, mas você ainda está no deserto. Tem alguma área da sua vida que ainda está no deserto, que está paralisada. Pode ser um chamado que Deus já falou com você, e você deixou para lá, e foi passando o tempo, e aquilo paralisou, e nem você acredita mais. Pode ser um plano que o Senhor tem para você, por exemplo, um casamento, e você diz: eu não quero, então essa área da sua vida paralisou. Eu não sei, irmãos. Ou se você diz: eu preciso ser curado dessa febre. Senhor, eu quero servir os meus irmãos. Eu quero que você, assim como a sogra de Pedro, você me toque, Jesus, e usa a minha casa, usa o meu barco para curar os outros. Eu não quero saber o grupo que você faz parte, não sou melhor que você, muito pelo contrário, por me ter sido confiada a mensagem do Evangelho, eu sou bem pior que você, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, se esse é você, se você se enquadra e você fala: eu preciso de uma dessas curas, não importa qual seja, só Jesus pode curar, e Ele está aqui hoje para curar a igreja dele. Então você sai do seu lugar, vem aqui na frente e se derrame diante do altar do Senhor, porque há uma unção de cura aqui nessa noite, há uma unção de cura aqui sobre esse lugar. Há um bálsamo de Gileade. Antes de Jericó, antes de Canaã, há um bálsamo em Gileade. Sai do seu lugar e vem aqui. Se derrame aos pés do Senhor, e nós queremos orar juntos. Sim, Jesus. Faz a tua obra, Espírito Santo. Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará.